A tensão entre a grandeza e a bondade de Deus é um eixo central em muitos sistemas teológicos. A grandeza, frequentemente associada à soberania, onipotência e infinitude, enfatiza o controle absoluto de Deus sobre a criação e a história. Já a bondade foca na benevolência, justiça e amor de Deus, implicando cuidado e misericórdia. Na patrística, Agostinho articulou a soberania divina com sua justiça, lidando com o problema do mal, ao dizer que Deus, sendo todo-poderoso, permite o mal para um bem maior. Na escolástica, Tomás de Aquino balanceou a onipotência com a vontade divina sempre ordenada ao bem. Na teologia reformada, a soberania de Deus é especialmente acentuada, por exemplo, na doutrina da predestinação. Já na teologia do processo, em contraste, Deus é visto como todo bom, mas não coercitivamente todo-poderoso. O debate contemporâneo continua. O problema do mal é um ponto de tensão, levando teólogos a revisitar esse equilíbrio entre grandeza e bondade, buscando coerência entre as duas. Lutero, no contexto de sua teologia, especialmente em obras como De Servo-Arbítrio, da escravidão do arbítrio, introduz o conceito do Deus absconditus, Deus oculto. Para Lutero, Deus, na sua grandeza absoluta, não está vinculado às expectativas humanas. Ele age de acordo com sua própria liberdade, inclusive em modos que podem parecer paradoxais ou inacessíveis à razão. Esse Deus oculto é misterioso e pode, em sua soberania, permitir coisas que escapam à compreensão humana. No entanto, Lutero contrasta isso com o Deus revelatus, Deus revelado, em Cristo. É em Cristo, na cruz, que a bondade e misericórdia de Deus se tornam plenamente compreensíveis. Assim, o paradoxo de Lutero é que, embora Deus, em sua grandeza, opere para além da razão, ele se dá a conhecer na bondade e no amor por meio da revelação em Cristo. Esse equilíbrio entre um Deus livre e soberano e um Deus amoroso revelado é central na teologia luterana. Sem dúvida, Karl Barth reformulou a discussão ao enfatizar que Deus é, em essência, livre, mas sua liberdade se manifesta em amor. Em sua teologia, Deus não é arbitrário ou insondável de um modo que contradiga seu caráter. Barth argumenta que a liberdade divina é precisamente a liberdade de amar. Nesse sentido, Barth rejeita tanto um Deus distante quanto um Deus preso a determinismos humanos. A revelação em Cristo é para Barth a concretização de um Deus que escolhe amar o mundo, agindo soberanamente, mas sempre em coerência com sua bondade. Assim, Barth integra os dois polos. Deus é grande porque é livre, mas sua liberdade é o espaço de sua bondade amorosa. Anselmo de Cantuária, na sua abordagem teológica, enfatizou de maneira marcante a grandeza de Deus. Sua famosa definição de Deus apresentada no Proslogion é a do ser maior do que o qual nada pode ser concebido. Essa formulação coloca a grandeza no centro. Deus é infinito em perfeição, poder e ser. No argumento ontológico, Anselmo busca provar racionalmente a existência de Deus justamente com base nessa grandeza suprema. Deus, na concepção anselmiana, é a causa absoluta, o ser necessário que não depende de nada. Contudo, Anselmo não negligencia a bondade. Ele desenvolve uma teoria de satisfação em sua Cur Deus Homo, onde Deus, em sua justiça e amor, salva a humanidade na encarnação. Porém, é inegável que para Anselmo a grandeza de Deus é o ponto de partida e o núcleo de sua reflexão, moldando a tradição posterior que buscou equilibrar ou tensionar grandeza e bondade. John Wesley, fundador do metodismo, enfatizou fortemente o amor universal de Deus. Para Wesley, a graça preveniente, isto é, a graça de Deus que busca todos antes de qualquer mérito humano, ilustra uma bondade ativa. A sua teologia é marcada pelo apelo ao amor de Deus por toda a humanidade na oferta de salvação a todos. Wesley via a santificação como uma resposta humana ao amor divino, um processo de ser transformado à imagem de Deus, que é amor. O conde Zinzendorf, líder da Igreja Morávia, também destacou a bondade de Deus, particularmente no foco no Cristo sofredor. Ele via a bondade divina na compaixão e no relacionamento íntimo com o Salvador. Para ambos, a grandeza de Deus nunca é negada, mas é a bondade, a graça, o amor, a misericórdia que se torna o ponto de partida da prática e reflexão cristã. O deísmo, ao contrário das teologias tradicionais, sustenta uma concepção de Deus grandioso, mas impessoal. Para os deístas, Deus é o Criador do universo, dotado de grandeza absoluta e racional, mas sua atuação é restrita ao ato criador. Ele estabeleceu as leis naturais e o universo segue seu curso sem intervenção divina contínua. Assim, a grandeza de Deus é reconhecida na concepção perfeita e ordenada do cosmos. Por outro lado, o deísmo não enfatiza a bondade no sentido relacional ou providencial.
Deus, para o deísmo, não intervém nos assuntos humanos, não responde a orações, nem se revela por meio de escrituras ou encarnações. Em suma, a grandeza é reconhecida na racionalidade da criação, mas a bondade é vista no máximo na concessão da razão humana para seguir as leis naturais. Isso marca uma ruptura clara com as teologias da revelação. O deísmo e o iluminismo têm uma relação intrínseca. O deísmo, na prática, foi a religião racional de muitos pensadores iluministas. Ambos compartilhavam a ênfase na razão, na ordem natural e no ceticismo quanto a revelações sobrenaturais. No iluminismo, a autoridade da razão humana era central, e o deísmo servia como uma ponte, afirmava um criador racional, mas rejeitava dogmas, milagres ou providência contínua. Na prática, o deísmo reforçou a noção iluminista de um universo governado por leis racionais e compreensíveis. Assim, o deísmo, ao se alinhar com os princípios iluministas, ajudou a secularizar a visão de mundo e pavimentou a ênfase em ética e progresso humano, sem a necessidade de intervenções divinas, mas ainda admitindo um criador racional. O panenteísmo propõe que Deus é tanto imanente quanto transcendente. Em outras palavras, o mundo está dentro de Deus, mas Deus também o transcende. Assim, a grandeza divina é vista em sua abrangência total, Deus permeia todo o universo e ao mesmo tempo o supera. Nesse contexto, a bondade de Deus é muitas vezes interpretada em termos relacionais. Deus sofre com o mundo, cresce com ele e age em cooperação com a criação. Teólogos panenteístas, como processualistas, enfatizam a bondade de Deus em um envolvimento real com a história, buscando o bem junto da criação. Assim, o panenteísmo mantém a grandeza. Deus é maior que o cosmos, mas a bondade é ativa, dinâmica e partilhada com o mundo. Em parte sim, mas com nuances. Spinoza é frequentemente visto como panteísta, já que identificava Deus e a natureza como uma mesma substância infinita, o que é diferente de um Deus transcendente. Já Hegel é mais próximo do panenteísmo, pois via a realidade como uma expressão do espírito absoluto, que se desenvolve dialeticamente no mundo, mas ainda o transcende. Ambos, a seu modo, buscaram articular a grandeza de Deus, ou do absoluto, como imanente na realidade, ao mesmo tempo em que, no caso de Hegel, a bondade ou razão se manifesta no progresso histórico do espírito. Então, embora não exatamente panenteístas, eles compartilham afinidades com a visão de imanência e transcendência. A teologia do processo, inspirada por filósofos como Alfred North Whitehead, propõe que Deus não é um ser imutável e onipotente no sentido clássico, mas um Deus em relação dinâmica com o mundo. A grandeza divina, nesse modelo, é redefinida. Deus é a fonte de possibilidades, o companheiro do mundo e sua força persuasiva, mas não coercitiva. A bondade de Deus, por sua vez, é central. Deus sofre com o mundo, busca o bem junto à criação e influencia o futuro oferecendo possibilidades amorosas, mas não determina os resultados. Assim, a teologia do processo não exalta um Deus de controle absoluto, mas um Deus grande na empatia e na cocriação, cuja bondade é experimentada em cada momento de transformação do cosmos. O teísmo aberto, de fato, é uma corrente que se alinha com alguns aspectos processuais, mas mantendo um Deus pessoal e relacional dentro de um quadro mais ortodoxo. No teísmo aberto, Deus é plenamente bom e amoroso, e sua grandeza é redefinida em termos de uma soberania que respeita a liberdade genuína da criação. Deus, segundo o teísmo aberto, conhece o passado e o presente plenamente, mas o futuro, por ser parcialmente indeterminado, é aberto, e Deus explora possibilidades junto com suas criaturas. Assim, o teísmo aberto continua a discussão sobre a bondade e a grandeza. A bondade de Deus é vista na sua disposição de se relacionar genuinamente, de ouvir, de ser afetado pelo mundo. Sua grandeza, por outro lado, é relacional. Deus age com sabedoria e poder, mas em parceria com um mundo em constante construção. Kant, na verdade, toma uma rota distinta. Ele não se encaixa em nenhuma dessas teologias no sentido estrito, porque sua filosofia crítica desloca a discussão para o campo moral. Kant argumenta que não podemos conhecer Deus em sua essência metafísica, nominal, mas postulamos Deus como fundamento da lei moral. Para Kant, Deus é o ideal da razão prática, a ideia de um ser moralmente perfeito e legislador supremo, cuja bondade garante a justiça final no reino do dever. Assim, Kant não especula sobre a grandeza ontológica de Deus, nem sobre intervenções providenciais. O foco é ético.
Deus, em Kant, é a ideia regulativa que assegura que o bem moral, a bondade e a realização última da justiça fazem sentido. É uma abordagem mais filosófica e moral, distinta das teologias especulativas. O nominalismo, especialmente no contexto medieval com pensadores como Guilherme de Ockham, coloca limites ao que podemos afirmar sobre Deus. Segundo o nominalismo, conceitos universais como grandeza ou bondade são apenas nomes, não realidades ontológicas. Isso torna o conhecimento da essência divina ainda mais inacessível. Na prática, o nominalismo desloca a ênfase da especulação metafísica para a vontade divina. Deus é absolutamente livre e não pode ser capturado por categorias humanas. Isso relativiza a discussão conceitual de grandeza ou bondade. No campo teológico, isso levou a uma ênfase maior na revelação e na fé. Não discutimos a essência de Deus, mas confiamos naquilo que ele escolhe revelar. Nesse sentido, o nominalismo esvazia a especulação ontológica e reforça a obediência à vontade divina. O realismo, em teologia ou filosofia, sustenta que conceitos universais como grandeza ou bondade têm uma existência real e objetiva, não apenas nominal. Em um contexto teológico, o realismo sustenta que Deus é realmente bom e realmente grande, de modo ontológico, não apenas como categorias humanas. Assim, o realismo, ao contrário do nominalismo, sustenta que a grandeza e bondade de Deus não são meros nomes. São realidades que refletem a própria natureza divina, que é objetivamente assim. Kierkegaard aborda a relação com Deus em termos existenciais, não especulativos. Para ele, o indivíduo se relaciona com Deus em um salto de fé. A grandeza divina é percebida na infinita transcendência de Deus, que está além da compreensão humana. No entanto, Kierkegaard também enfatiza a bondade divina como algo que se experimenta na relação pessoal, especialmente no paradoxo da encarnação. Sua ênfase é na angústia e no absurdo, com o ser humano confrontado com um Deus que é absolutamente grande, mas cuja bondade só pode ser abraçada pela fé. Assim, ele desloca a questão da especulação teórica para a existência concreta do crente. Thomas Torrance, influenciado pela teologia de Karl Barth, abordou a grandeza de Deus em termos de sua soberana liberdade. Para Torrance, a grandeza de Deus não implica um poder arbitrário, mas uma liberdade que, em amor, Deus escolhe autolimitar. Em outras palavras, Deus, em sua grandeza, opta por se relacionar com o mundo em aliança e, sobretudo em Cristo, revela essa autolimitação amorosa. A bondade de Deus, para Torrance, é plenamente visível na encarnação. Em Cristo, Deus se autolimita para estar conosco, revelando que a grandeza divina se manifesta justamente na proximidade amorosa. Assim, a grandeza de Deus não é contraditória à sua bondade, pelo contrário, a grandeza se revela na escolha divina de amar e se autodoar. Sim, a kenosis tem um papel teológico crucial nesse debate. O termo oriundo de Filipenses 2,7 refere-se ao esvaziamento de Cristo ao assumir a condição humana. Em termos de grandeza e bondade divina, a kenosis é interpretada como o ápice da bondade de Deus. Ela não anula a grandeza, mas a redefine. O Deus infinito escolhe limitar-se, tornando-se servo, para revelar seu amor. Assim, a kenosis mostra que a verdadeira grandeza divina é inseparável de sua bondade sacrificial. Alguns exemplos bem claros no Novo Testamento são Romanos 11:33, onde Paulo exclama sobre a insondável riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus, destacando sua grandeza incompreensível. Em Efésios 3:20, Paulo fala daquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme seu poder. Apocalipse 4:11, por sua vez, exalta Deus como digno de glória, honra e poder, pois criou todas as coisas pela sua vontade. Esses textos sublinham a grandeza absoluta de Deus em criação, poder e sabedoria. No grego do Novo Testamento não há uma única palavra exclusiva para grandeza. O conceito é expresso por termos diversos. Por exemplo, megas, grande, é comum e pode se referir à grandeza em poder ou autoridade. Megaleiotes significa magnificência ou esplendor. Hyperoché transmite superioridade ou preeminência. Doxa, que é glória, também é usada para expressar a grandiosidade de Deus. Ou seja, o Novo Testamento trabalha com uma gama de vocábulos para expressar a grandeza de Deus, cada um com nuances específicas. Um exemplo marcante é em 1 João 4:8, onde se afirma que Deus é amor, destacando a essência bondosa de Deus.
Em Tito 3, 4 a 5, fala-se da benignidade e amor de Deus ao salvar-nos, não por obras, mas segundo sua misericórdia. Em Mateus 5,45, Jesus diz que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos, apontando para uma bondade universal. Romanos 2,4 menciona a bondade de Deus, conduzindo ao arrependimento. Todos ressaltam a bondade divina na salvação, misericórdia e cuidado universal.